Graça e paz. Tem que parar o Moisés, cara. Se deixar, ele vai embora. Amém? Eu vou pedir para vocês, quem está com a Bíblia, poder abrir em Mateus capítulo 17, no versículo 20. Sabe, irmão, que Deus ele tem se movido no nosso meio de uma maneira fantástica. Nos últimos meses, a unção que Ele tem derramado nesse local tem sido fora do comum. E não é por acaso, irmão. Deus está querendo alguma coisa de nós. Deus está querendo fazer alguma coisa diferente nesse lugar, nessa igreja, nessa casa, nesse tempo. Amém? Antes da gente ler, eu lembrei de uma história. A gente estava na casa da Márcia no sábado, e estava eu, o Cleiton, estava o Alex. Sabe o Alex, carequinha, marido da Márcia? Tem que falar, né? Acho que o Regis estava junto com a gente, tinha mais alguns irmãos ali no meio. E o Alex estava contando de alguém que chegou na igreja e ele tinha uma enfermidade. Eu acho que era uma perna menor que a outra. É isso? Acho que era isso. E de repente um dos irmãos foi fazer uma oração para esse irmão, para que o Senhor curasse, para que essa perna voltasse a crescer. E, irmão, vocês não acreditam, irmão. Não cresceu a perna. O Senhor não curou. E eu lembro que o pastor Cleiton falou, olha, Deus não curou, a gente não chegou lá, mas a gente vai chegar lá, nesse lugar de fé, nesse lugar da manifestação do sobrenatural de Deus. E eu creio nisso. E essa unção que o Senhor tem derramado no nosso meio, ela tem um propósito. E é um propósito, e o Cleiton tem falado, a gente tem ouvido há um tempo já. O Senhor está ativando ministérios, o Senhor está liberando dons do Espírito Santo. Vamos fluir nisso. E dentro disso mesmo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre fé. Porque tudo que Deus faz por nós é através da fé. Tudo que Deus tem para mim e para você, a gente conquista através da fé. E a fé ela é um ingrediente do milagre. Ela é a matéria-prima para o milagre. Mas como que a gente chega lá? Como que a gente chega nesse lugar onde o enfermo entra na nossa igreja e a gente ora por ele e ele levanta de uma cadeira de rodas? Como que a gente chega nesse lugar de manifestar fé para as nossas finanças, para o nosso dia a dia, para a nossa saúde? E é aí que eu quero chegar, porque a fé é o combustível. Mas como que a gente enche esse tanque? Porque falar de fé muitas vezes é muito subjetivo, né? Fé. O que é fé? E eu vi uma definição, eu acho que veio até do Ricardo, pastor Ricardo, que a fé, ela é um portal que a gente atravessa daqui para o reino espiritual, onde tudo já está feito, onde todas as coisas já nos pertencem. E a gente consegue agarrar a bênção lá e trazer para cá, e fazer se manifestar aqui no mundo físico. Amém? Mateus 17, 20. Jesus disse-lhes. Na verdade eu vou começar a ler do 14 e vai fazer um pouco mais de sentido. Versículo 14. E quando chegaram, a multidão aproximou-lhe um homem, pondo de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito,
pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. E trouxe os teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então, os discípulos, aproximando-se dele em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E aí que entra o versículo 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade eu digo que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direi a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nota no versículo 20, Jesus dizendo que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a esse monte: vai daqui para lá, e nada vai ser impossível, vai acontecer. E lendo esse texto a gente pode chegar num questionamento, porque por muitas vezes a gente vê na Bíblia, a gente enxerga Jesus repreendendo os discípulos por causa de uma pequena fé, e nesse versículo ele faz isso. No versículo 17 ele repreende os discípulos pela pequena fé deles, mas no 20 ele está falando que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Não parece um pouco incoerente? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um grão de mostarda. Eu vi só em foto, nunca vi pessoalmente, mas ele é uma sementinha bem pequenininha. E olha que engraçado, Jesus repreende o discípulo por uma pequena fé, mas ele diz que se tiver a fé pequena como um grão de mostarda, vai acontecer. Mas o que eu enxergo aqui? Eu enxergo que Jesus está dizendo que a fé é uma semente. Ela é pequena. Em Romanos 12, capítulo 3, a Bíblia diz que Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. Agora olha para o grão de mostarda, ele é uma pequena semente, mas quando você planta, quando você rega, ela cresce, ela desenvolve, e ela vira uma planta grande. O que Jesus quer dizer aqui? Ele está dizendo que a fé pequena resolve? Não. Ele está dizendo que a sua fé é uma semente, que a gente precisa plantar essa semente, que a gente precisa regar essa semente, que fazendo isso, a nossa fé vai crescer, a ponto da gente conseguir transpor os montes, a ponto da gente orar por um enfermo e esse enfermo ser curado. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, já está dito em Hebreus. E como eu disse aqui no começo, tudo que a gente consegue de Deus é mediante a fé. E aí é dentro exatamente desse texto que eu quero ler agora, que é Judas capítulo 1, versículo 3, Judas só tem um, que eu quero basear o que eu vou falar hoje. Se você puder abrir em Judas versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Como que a gente pode ativar a nossa fé? Como a gente pode fazer essa semente, esse grão de mostarda crescer? Como é que a gente pode receber o nosso milagre? Como a gente pode entrar nesse portal, entrar no mundo espiritual, pegar a nossa bênção, trazer para cá e fazer manifesta? Como eu disse, tudo que a gente tem de Deus, tudo que a gente recebe de Deus é pela fé. A salvação, irmãos, é mediante a fé. É pela graça, mas mediante a fé. Um dia alguém pregou uma mensagem para você, um dia você ouviu uma mensagem, um dia você leu uma mensagem, e aquilo gerou fé no seu coração, suficiente para que você se entregasse a Cristo, e essa entrega te salvou. Nesse momento você nasceu de novo. Salvação é pela graça,
mediante a fé. Irmãos, Judas no versículo 3, o apóstolo está dizendo: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da nossa salvação, tive eu por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos. E eu quero que você pegue esse pequeno pedacinho, e se você tem costume de anotar e quiser colocar um título, você pode colocar: batalhar pela fé. Interessante que não vem de graça, né? O Senhor nos dá uma porção, nos dá uma medida, lá em Romanos diz, que recebemos essa medida de fé, mas essa semente, quem é responsável por regar é eu e você. E como a gente pode regar? Como a gente pode fazer essa semente crescer? E a palavra de Deus, ela é muito clara. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe uma coisa que me incomoda muito nesses dias? E pode parecer uma exortação essa mensagem, pode parecer algo parecido. Mas irmãos, isso aqui de fato, não estou falando como um clichê não, mas isso de fato é uma palavra para mim. Sabe o que me incomoda muito nesses dias? O tempo que eu passo numa rede social. O tempo que eu passo às vezes vendo um vídeo. Já disse um pregador, eu não vou lembrar o nome dele, que o maior problema da nossa geração hoje é o entretenimento. Quem aqui já entrou no celular e já viu quanto tempo passou mexendo no celular no dia? Quem aqui se assustou? Que você nem vê, né? E o YouTube, ele tem um negócio que, cara, é um vício, aquilo lá não é de Deus não. Chama Shorts. É uns videozinhos curtinhos, de até 15 segundos. E você vai vendo um atrás do outro, e vai passando, e vai passando, e vai passando. Quando você viu, passou 1 hora. Eu penso que tudo isso que a gente tem de tecnologia e tudo é muito bom, mas eu penso que isso vai ser uma ferramenta de Deus, no dia do juízo, falar: cara, você tinha tempo. Você que não aproveitou seu tempo. Amém, irmãos? Irmãos, batalhar pela fé vai exigir um esforço meu e um esforço seu. Quem aqui já ouviu falar de Fred Francis Bosworth? Quem conhece F.F. Bosworth? Já ouviu falar? O nome dele é Fred Francis. Quase ninguém sabe. Ele cunhou uma palavra, ele cunhou uma frase. Eu anotei ela aqui, ela diz o seguinte. Ele foi questionado por que as pessoas não conseguem exercer a fé hoje em dia. E ele era um evangelista de fé, ele pregava a fé. Ele tem alguns livros muito bons sobre cura divina, sobre como receber a cura divina. E ele foi questionado por que as pessoas, a maioria dos cristãos hoje em dia, não consegue viver um nível de fé onde se manifesta o sobrenatural do Senhor. E ele mandou essa, ele disse: nós alimentamos o nosso corpo com 3 refeições quentes por dia, mas a gente alimenta o nosso espírito com um sanduíche frio no domingo. Ele está basicamente falando que a gente está alimentando a nossa carne. E quando eu falo das redes sociais, estou falando de alimentar a carne, alimentar o entretenimento. Isso é um vício. A gente alimenta, a gente come muito. Eu, por sinal, tenho comido bastante. Você pode olhar para mim, pode claramente enxergar. Tem um versículo na Bíblia, irmão, que diz o seguinte: os que confiam no Senhor engordarão. Está lá em Provérbios. Tem algumas versões que diz que os que confiam no Senhor prosperarão. Cleitão, a gente não é gordo, a gente é próspero. Mas eu quero ser um pouquinho menos próspero, pelo menos na barriga. Amém? Cara, isso fala muito sobre a gente. Porque de verdade mesmo,
Para pensar, quantos aqui, e você não precisa responder, conseguem ler a Bíblia diariamente, sem falhar? Eu, apesar de ter evoluído bastante nesse quesito, ainda tem dias que eu falho. Ainda tem dias que as coisas da vida, a reunião, é o trabalho, é o filho, é a hora que você vê, já passou o tempo e você não leu a Bíblia. Quer dizer, mas esquecer de comer a gente não esquece, às vezes a gente não esquece de parar um tempo numa rede social, às vezes a gente não esquece de assistir um filme, uma série. Irmão, estou falando para mim, tá? Se servir aí para você de alguma forma, pega, irmão, e vai com fé. Amém? Quem aqui conhece Smith Wigglesworth? Difícil falar esse nome, hein? Já ouviram falar? Vocês sabem como que ele era conhecido? Ele era conhecido como o homem de um livro só. Esse cara, ele aprendeu a ler, ele tinha por um pouco mais de 40 anos, quem ensinou ele a ler foi a esposa dele. E ele foi questionado. Por que ele não lê outro livro além da Bíblia? E ele respondeu o seguinte, e isso eu não estou fazendo apologia a ler somente a Bíblia, né? Acho que quanto mais a gente puder ler, quanto mais conhecimento a gente puder buscar, melhor. Mas esse cara com 40 anos de idade, para a maioria de nós aqui já ia falar, esse cara é velho. Eu tenho só 28, vou chegar lá. Com 40 anos de idade ele aprendeu a ler, lendo a Bíblia, e até hoje, se você for ver os estudiosos, a galera que fez a biografia dele, eles estão discutindo se ele ressuscitou 22, 23 ou 27 pessoas no ministério dele. Olha o nível de fé que esse cara chegou, lendo somente a Bíblia. E ele foi questionado, você não se interessa por ler mais nada? Ele falou, cara, eu passei a vida toda sem ler nada. E eu descobri a Bíblia, a palavra do Senhor, e isso é tudo que eu preciso. Irmãos, isso faz um tempo já, e a linguagem bíblica de um tempo atrás, ela era bem mais complexa do que a de hoje. Hoje a gente tem alguns recursos que ele não tinha lá. Hoje você não entender algo na Bíblia, você pode pesquisar na internet. Hoje você tem a linguagem de hoje você tem a NVI, hoje você tem a NVT, que é uma linguagem muito legal, ela é muito simples de entender, mas esse cara lá atrás, quando a linguagem da Bíblia dele, acho que era King James ainda, a King James, versão portuguesa, já é uma linguagem complicada, tem algumas palavras bem estranhas, mas aprendendo a ler depois dos 40 anos de idade, ele conseguiu se alimentar a ponto da fé dele crescer, a ponto dele manifestar os milagres na vida dele, a ponto dele então conseguir tomar posse de muita coisa que já pertencia para ele. Um ótimo exemplo também da Bíblia, sobre como a Bíblia tem revolucionado vidas, é o próprio caso de Lutero, da Reforma Protestante. Quem conhece a história de Lutero? Gente, tudo começou porque Lutero um dia decidiu ler a Bíblia. E na Bíblia ele encontrou que a graça de Deus é suficiente. E a partir daquilo ele transformou a sua vida. E a partir daquilo, aquilo ferveu nele tanto que ele não se conteve. Ele criou um racha dentro da Igreja Católica. Ele dividiu a igreja, a gente comemora isso até hoje, acho que foi 500 e alguns anos já que aconteceu isso. Acho que alguns anos atrás a gente teve a comemoração dos 500 anos da Reforma. Por quê, irmão? Porque ele decidiu ler a Bíblia. Irmãos, hoje a gente tem tudo, a gente tem recurso, a gente tem celular com Bíblia. Eu mesmo tenho uma Bíblia que se chama Bíblia JFA, não sei se você tem esse aplicativo. Ela tem todas as versões bíblicas que você puder imaginar, tem ali, cara. A gente não tem desculpa hoje, a gente não vai ter desculpa diante do Senhor para falar, Senhor, eu não sabia.
Porque a maioria de nós aqui sabe ler. Na verdade, todos sabem. Alguém aqui não sabe ler? Tirando as crianças, claro. Gente, não falta tempo para a gente não. Falta prioridade. Falta prioridade. O Senhor fala, buscai primeiro o reino dos céus. E quando chega o problema, a gente questiona o Senhor: Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu tenho orado? Senhor, por que não está acontecendo nada? Irmão, mas a gente tem dedicado a vida para coisas que não são eternas. Gente, a gente leu um livro recentemente, os homens aqui, chama Movido pela Eternidade. Ele fala basicamente isso. Gente, a gente tem uma eternidade para viver e a gente tem se apegado a coisas do agora. Cara, isso para mim é um soco no estômago quando eu ouço. Me incomoda o fato de eu perder tanto tempo às vezes com coisas do trabalho. E eu não estou dizendo que o trabalho não é importante, ele é muito importante. Mas a gente dedica tanto na nossa vida para um trabalho, para ganhar um dinheiro, é super necessário, todo mundo tem família para sustentar aqui. Às vezes a gente dedica um tempo para o nosso entretenimento pessoal, e também é muito legal, cara. Assistir um filme é bom, ver uma série é bom, navegar na rede social é legal. Mas eu acho que às vezes a gente tem perdido o time. E quando a gente vai lembrar de Deus, a gente já está tão cansado que tudo que a gente quer é dormir. Ou quando a gente pega a Bíblia dá sono, né? Irmão, isso para mim é um soco no estômago. John Bevere, que escreveu o livro Movido pela Eternidade, ele faz uma conta. Quem é bom de matemática aqui? Ele calcula que se você aqui na Terra viver 200 anos, e é bastante 200 anos, eu acho que ninguém chega. Mas vamos supor que a gente viva 200 anos. E se você pegar esses 200 anos e você dividir pela eternidade, ou seja, se você dividir 200 pelo infinito, o resultado vai ser? Vai, Lucas. 200 dividido pelo infinito? 0. Todo o valor dividido pelo infinito ele vai ser 0. O que isso quer dizer? Se eu viver 1000 anos, e eu comparar esses 1000 anos com a eternidade, esses 1000 anos equivale a 0. Nada. E é nesse nada muitas vezes que a gente está falhando. Porque a gente luta pelo nada, e a gente esquece o eterno. A gente esquece que tem um eterno. Gente, Colossenses 3,16, o Senhor está falando o seguinte: que habite ricamente em nós a palavra. Habite ricamente em nós a palavra de Deus. Você já parou para pensar o que é ricamente? Se você tem muito dinheiro, a ponto de transbordar, a ponto de você não saber o que fazer, você é o quê? Rico. Quando a palavra fala habite ricamente, ele está dizendo que a palavra do Senhor transborde dos seus lábios. Sabe o versículo que diz que a boca fala do que o coração está cheio? A palavra de Deus ela é alimento para o Espírito Santo, para a voz de Deus na sua vida. Muitas vezes eu tenho passado por alguns problemas e de repente saltam alguns versículos na minha mente assim. Aleatoriamente, alguns versículos falam: cara, você está passando por isso, mas eu sou contigo. Mas de onde vem isso, irmão? De onde vem esses versículos? Porque normalmente quando a gente está no meio do problema, o que a gente pensa é como resolver. Dificilmente a gente tem uma palavra de encorajamento, mas é o Espírito Santo pegando aquele depósito que você fez na sua vida. Porque quando você lê a palavra de Deus, você está fazendo um depósito. Você está depositando, aquilo está entrando, aquilo está entrando, aquilo está entrando. E de repente o Espírito Santo, no meio de uma dificuldade, no meio de um problema, ele pega aquela palavra e fala: está aqui, ó. Eu sou contigo, varão. Aqui, irmão, todas as coisas já são feitas. 1 Pedro, se eu não estou enganado, 2,14, 2,24, 2,14. Acho que é 2 Pedro.
Ele diz o seguinte: tudo o que diz respeito à vida e à santidade, Ele já nos deu. O que Ele está dizendo? Irmão, tudo que você precisa para viver, a prosperidade, o trabalho, a bênção, a paz, Ele já te deu. Ele vai além. Tudo que você precisa para a santidade, Ele já te deu. Só que como que a gente vive isso, irmão? A gente tem uma chave que ela é meio difícil, né? Que a Bíblia fala que a gente consegue pela fé. Pela fé. Pela fé a gente entra nesse portal. E a gente vai até o céu. A gente vai até o mundo espiritual. A gente tira de lá aquilo que a gente precisa. A gente faz manifestar aqui. Irmãos, é a fé, e a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando o versículo fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, entende o contexto. Quando isso foi escrito, eles não tinham acesso à palavra de Deus como a gente tem hoje. Eram raríssimas pessoas que tinham uma cópia escrita da Bíblia, porque era muito caro. Porque isso era feito à mão. Você tinha escribas que passavam meses fazendo uma cópia da Bíblia. E qual era o contexto que eles ouviam a palavra de Deus? Era numa sinagoga, era numa reunião pública da igreja, onde se tinha uma leitura pública da palavra, da Torá, né? Jesus, por muitas vezes, ele esteve numa sinagoga, numa leitura pública. A Bíblia, a palavra de Deus escrita era algo tão difícil que a única pessoa que Deus no Antigo Testamento fala para ter uma cópia da Bíblia era o rei. Fala, o rei precisa ter. Mas hoje a gente tem, irmãos. Hoje está fácil. Eu devo ter aqui no meu celular pelo menos umas 10 versões. Eu devo ter aqui encadernada, impressa. Eu devo ter pelo menos umas 10 em casa também, versões diferentes, com estudo, com explicação. Então, irmãos, esse ouvir a palavra de Deus, hoje vem como? A fé vem pelo ouvir, pelo ler, por meditar. A palavra de Deus fala muito sobre meditar na palavra de Deus. E eu não sei, eu não fui pesquisar, não sei se isso é verdade, mas diz que no original, essa palavra meditar, ela remete à palavra ruminar da vaca, sabe? Que a vaca come o capim, ela manda para o estômago, depois ela traz de volta, e ela começa a processar aquele alimento, aí ela engole. O Senhor está nos ensinando a ruminar a palavra de Deus. É uma palavra meio estranha, às vezes chocante, mas é basicamente isso, irmão. Aquilo que você está lendo, você pode estar trabalhando, e durante o dia você pode estar trazendo à tona, trazendo à mente, o que o Senhor está falando sobre isso nesse texto. Vai mastigando, irmão. Você vai ver que é interessante depois de um tempo. Você consegue enxergar as conexões da palavra de Deus. Você fala, puxa, aquilo que eu li lá atrás, que eu não entendi nada, agora está fazendo sentido porque eu li aqui. Sabe? Tem muita gente que tem uma dificuldade grande em ler a Bíblia porque ela diz que é muito complicado de entender. Ela lê, ela não entende. Ela lê, ela não entende. E realmente, irmão, tem muita coisa na Bíblia que é bem complicada de entender. Tem coisa que você lê lá no começo que você só entende lá no final. Ou às vezes você só vai entender depois que você leu 2, 3, 4, 5 vezes. A gente aqui na igreja, a gente tem a mania boa de todo começo de ano começar a ler a Bíblia. Tá? 5 capítulos ainda, né, Cleiton? E a ideia é que a gente leia 5 capítulos por dia. Aí eu pergunto para você e você não precisa responder. Quantos aqui, dia 1º de janeiro, começou a ler a Bíblia? Quantos aqui está em dia com essa leitura, se você começou a ler? Você sabe que se você fizer uma conta
de padeiro, conta boba. A Bíblia tem 1189 capítulos. Se você dividir 1189 por 365, vai dar um valor quebrado, o valor é 3,25. O que isso quer dizer? Se você ler 3 capítulos, 25 por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. 3 capítulos é bem pouco. Para ajudar na conta, a gente lê 3 capítulos. Se você ler 3 capítulos de segunda a sexta e 4 de sábado e domingo, antes do fim do ano, alguns dias faltando para o dia 31, você termina. E quando eu estava escrevendo um rascunho sobre o que eu estou falando aqui, eu fiz uma conta de padeiro. Oi? Conta de padeiro. A conta de padeiro? Fiz uma conta de padeiro. Se eu começar a ler a Bíblia amanhã, dia 21 de maio, maio, né? Está em maio, né? Abril? Dia 21 de abril, se eu começar a ler a Bíblia amanhã, 21/4. E se eu ler 5 capítulos por dia, eu termino minha leitura da Bíblia dia 30 de novembro. Quer dizer, ainda vai me sobrar um mês. 5 capítulos. Irmão, 5 capítulos é tão rápido para ler, irmão. Tá certo que quando você chega lá em Salmo 119, você vai sofrer um pouco. Porque aí o capítulo tem algumas páginas. Mas em compensação vai ter capítulo que é isso aqui, ó. Você lê em 1 minuto. Irmão, você pode estar pensando aqui, cara, eu não tenho tempo, eu não acho uma folga no meu dia. A época que eu mais li a Bíblia, e acho que foi em 2015, nesse ano eu li algumas vezes a Bíblia inteira, de capa a capa. A época que eu estava meio chapado. Eu não consegui mais ter essa performance. Foi quando eu trabalho à noite, alguns sabem, mas eu ia trabalhar de trem. Então todo o percurso de Engenheiro Cardoso até Barra Funda, eu ia ler na Bíblia. E normalmente esse percurso, que hoje deve estar dando uns 50 minutos no máximo, nesse período eu conseguia ler mais de 12 capítulos por dia. Tinha um dia que dava um pouquinho menos, tinha um dia que dava um pouquinho a mais, você pega o capítulo maior ou menor. Em 50 minutos. Mas às vezes você não dispõe desse tempo. Às vezes você dirige, né, para ir trabalhar, alguns vão de carro, não dá para você ler na Bíblia dirigindo, né? Mas você pode separar 10 minutos do seu dia de manhã, ler 2 capítulos. Você pode separar 10 minutos do seu dia à tarde, ler mais 2 capítulos. Antes de dormir você pode ler mais 1. Às vezes o que falta para a gente, irmãos, é priorizar. A palavra de Deus, ela vai trazer para a gente algumas coisas que ela vai transformar a sua vida. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem entendimentos incorretos sobre a vida cristã. E o entendimento incorreto, eu tenho aprendido, quando você entende algo incorretamente, você tem resultados incorretos. Então, se a gente quer ter resultados corretos, a gente tem que ter o entendimento correto da palavra de Deus. Tem muita porcaria sendo dita hoje, irmãos, sobre a Bíblia. Tem até uns versículos apócrifos. Vocês conhecem aqueles versículos que todo mundo pensa que está na Bíblia, mas não está? Tem alguns, cara. Aquele versículo, é dando o que se recebe. Esse versículo está lá em Heresias 12:17. Não existe, cara. Mas tem muita gente que pensa que isso é um versículo bíblico. E se você tem esse entendimento que é dando o que se recebe, um dia você vai chegar na igreja e vão estar ministrando a oferta, você vai falar, é dando que eu recebo. E não, irmão. A gente não recebe nada de Deus porque a gente dá alguma coisa. A gente não recebe nada de Deus porque eu fiz ou deixei de fazer algo. A gente recebe pela graça. Você não merece nada, irmão. Eu não mereço nada. Eu posso ser o melhor. Coisas boas que eu faço não me fazem merecedor da salvação. Coisas ruins que eu faço não me fazem devedor da salvação. A salvação, ela vem pela fé. Então, irmão, se a gente não ir atrás, se a gente não alimentar o nosso espírito,
a gente vai ter entendimento incorreto sobre a vida cristã, sobre como se proceder no dia a dia. E dentro disso a gente vai ter resultado incorreto, a gente vai falhar e a gente vai se frustrar o tempo todo. Porque a gente não tem alimentado o nosso espírito. Eu até anotei aqui alguns versículos que não existem, né? Quem já ouviu falar, quem tem promessa não morre? Tem que falar isso para aqueles 3 milhões de judeus que morreram no deserto. Se você está acreditando, irmão, que porque um dia Deus te fez uma promessa, você não vai falhar por causa disso, você não vai morrer, você está errado, irmão. Você não vai morrer se você estiver dentro do propósito do Senhor. Tem outro aqui que diz aqui, o dinheiro é a raiz de todos os maus. Quem já ouviu isso aqui? O dinheiro é a raiz de todos os maus? Se você tiver esse entendimento, que o dinheiro é a raiz de todos os maus, você vai tratar o dinheiro de maneira errada. Você vai achar que ter dinheiro é ruim. E se você acha que ter dinheiro é ruim, dá o seu para mim, porque eu acho que é bom. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os maus. Quem já ouviu também aqui o versículo que diz que Deus escreve certo por linhas tortas? Isso é clássico. Irmãos, Deus escreve certo por linhas certas. Deus ele vai te usar se você tiver no propósito. O milagre vai acontecer quando você estiver no propósito. Deus escreve certo por linhas certas. Deus tarda, mas não falha. Já ouviram? Deus não tarda, irmão. Deus chega na hora certa. Deus chega na hora certa. Ele não vai chegar nem antes e nem depois. E como eu li aqui no começo, irmãos, Judas 3 diz que devemos batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos. Você recebeu uma porção de fé do Senhor. Eu recebi uma porção de fé do Senhor. Agora eu tenho que pegar essa porção de fé. Eu tenho que fazer isso crescer. Eu tenho que manifestar isso na minha vida. Porque não adianta eu ter essa semente que Deus me deu e eu não plantar ela. Ela não vai germinar. A gente tem muito recurso para fazer essa semente crescer. Primeiramente, a gente tem que achar em nós um coração bom. A palavra do Senhor, ela fala sobre alguns tipos de solo, onde a palavra de Deus cai. E eu não vou ler, mas ela fala sobre um solo rochoso. Ela fala sobre um solo exposto, onde as aves do céu vêm e roubam. A palavra de Deus fala sobre um solo espinhoso, que sufoca a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala sobre um solo fértil, bom. O que eu aprendo com essa parábola? Irmão, a gente tem que cultivar o nosso solo, cara. Tem as aves vindo querer roubar a semente do Senhor, a gente tem que espantar essas aves. Tem espinho nascendo na terra, irmão, a gente tem que podar isso. Os espinhos não podem sufocar a palavra de Deus na nossa vida. Irmão, se o solo está rochoso, se o solo está duro, se a semente não consegue entrar, irmão, está na hora da gente se quebrantar. Está na hora da gente mergulhar de joelho, jejuar, buscar. A gente tem que regar esse solo, irmão. A palavra de Deus, ela tem que cair na terra, ela tem que germinar, ela tem que dar fruto, irmão. Isso é responsabilidade minha e sua. Porque se o solo fosse responsabilidade do acaso, Deus seria injusto. Porque você poderia justificar para Deus: Senhor, sua palavra veio, mas o meu solo é rochoso. Sua palavra veio, Senhor, mas as aves levaram a sua semente. Sua palavra veio, Senhor, mas os espinhos a sufocaram. Irmão, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade pegar esse solo, adubar esse solo, regar esse solo, cultivar esse solo, proteger esse solo. A palavra de Deus, ela tem que cair no seu coração, no meu coração, ela tem que germinar, ela tem que dar fruto. Isso é minha responsabilidade e é sua responsabilidade. Como eu disse aqui no começo, tudo que a gente vai receber de Deus, da parte do Senhor, ela vem por meio da fé, e a fé, ela é gerada através da palavra do Senhor.
daquilo que você busca de Deus. Irmãos, a Bíblia nos ensina a batalhar pela fé. Ela não vem por osmose, irmão. A fé ela não vai acontecer de você acordar um dia e de repente, nossa, eu estou com toda a fé do mundo hoje. Hoje eu vou orar por aquele cara e ele vai ser curado. A fé ela vem por uma dura batalha. Dura, porque hoje a gente tem tanta coisa que nos afasta do Senhor. Se você olhar, como eu disse, para o entretenimento que é posto para a gente hoje, é muito mais legal passar 2, 3 horas vendo um filme, assistindo uma série, jogando um videogame, do que ler a Bíblia. Porque é muito mais fácil, é por osmose, vai acontecendo. Mas para ter a fé que remove montanhas, para pegar essa semente do tamanho de um grão de mostarda e fazer ela crescer, irmão, você vai precisar lutar. Você vai precisar ler a Bíblia sem querer ler. Você vai precisar fazer aquilo entrar. Você vai precisar separar um tempo do seu dia para orar, irmão. Quantos aqui conseguem separar aqui 20 minutos do dia para orar, irmão? Eu volto a dizer, irmão, olha para a sua vida, eu olho para a minha vida. Não é falta de tempo. Às vezes a gente deixa de fazer porque a gente não prioriza. Às vezes a gente prefere dormir 10 horas do que orar. A gente deixa de fazer porque a gente não prioriza. Comentei com o Alex esses dias, cara. Deus tem me incomodado para jejuar, cara. Me incomodado, cara. E não é que eu não jejuo, não, irmão. Eu sou gordinho assim, mas é que eu como muito depois, entendeu? Mas, cara, Deus tem me incomodado para jejuar. E jejuar é batalhar pela fé, irmão. Adorar o Senhor é batalhar pela fé, irmão. Praticar, colocar a fé para funcionar e batalhar pela fé. Irmão, quando você vê um enfermo assim como... Eu não sei quem foi, tá, irmão? Quando entra um enfermo na igreja, você vem, simplesmente você ora por aquele cara. E às vezes não acontece nada. Você pode se frustrar. Mas saiba que você está exercitando a sua fé, irmão. É como um músculo. Uma hora vai acontecer. Alex, como que é o nome do... Rastafari lá, o Todd White. Todd White hoje ele tem um ministério de cura internacionalmente conhecido. Então se você procurar Todd White no YouTube, você vai ver uns vídeos onde ele para a galera na rua, ele começa a orar pelo cara e o cara é curado. Mas se você ver o testemunho dele, ele diz o seguinte: eu orei por mais de 200 pessoas sem ver nada acontecer. 900? Aumentou, ficou pior. Às vezes a gente não está vendo nada acontecer porque a gente não está fazendo nada, irmão. Irmão, não desiste. Eu não sei quem orou pelo enfermo que não foi curado na igreja, mas se você está aqui, irmão, não para não, cara. Quando chegar o próximo, você ora de novo. Uma hora vai acontecer. Irmãos, Deus tem derramado uma graça nessa igreja. Eu estou aqui há mais de 10 anos e eu não vi acontecer isso. Eu não vi o mover do Espírito Santo como tem acontecido nesses dias. A gente percebe claramente, tem cultos que é como se fosse palpável a presença de Deus. Irmão, se você não está nadando de braçada nisso aqui, se você não está vendo isso, se você não está enxergando isso, está na hora de você se revoltar. Está na hora de falar, eu quero ver também. Por que está todo mundo nadando nesse rio e eu não? Irmãos, a palavra do Senhor diz que devemos batalhar. Batalhar, irmão, é esforço. Ninguém vai para a batalha para brincar, não, irmão. Normalmente a gente não quer ir, né? Mas existe uma batalha que está posta à nossa frente. E depende de mim e de você tomar uma posição nessa guerra e falar, eu vou para cima, eu vou vencer. A minha fé vai germinar, vai crescer, esse solo vai dar fruto, o fruto vai ser para a glória de Deus, amém, irmão? Se pudesse, se coloque em pé, irmão, por favor. Eu queria que nesse momento você pudesse orar ao Senhor, que
você pudesse confessar ao Senhor aquilo que muitas vezes você tem deixado de fazer. Se você tem feito, que você faça mais. Peça ao Senhor mais fome. Peça ao Senhor mais sede. Peça ao Senhor mais oportunidades. Se renda a Deus agora. Decida a partir de hoje batalhar por uma fé que está posta em sua frente. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua presença no nosso meio. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu mover, Senhor amado, pelo teu toque, pela tua graça, pela tua unção, por todo esse banquete que o Senhor tem nos dado nesses dias, Senhor. Senhor, eu quero orar, eu quero confessar a Ti, Senhor, que muitas vezes, Senhor, eu não tenho me dedicado como eu deveria a Ti, eu tenho deixado passar oportunidades de ouro. Muitas vezes eu tenho alimentado muito mais a minha carne do que o meu espírito. Eu tenho aprendido do Senhor que eu preciso batalhar, Senhor amado, pelo aquilo que o Senhor já me deu. Essa porção de fé que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, eu oro para que ela germine. Eu oro, Senhor amado, para que seja um solo fértil o meu coração para a Tua palavra. Que isso cresça, que isso dê fruto, que isso Te honre, Senhor amado. Senhor, eu tenho dito, Senhor, diversas vezes a Ti, Senhor, eu quero Te servir com toda a integridade e intensidade possível, com toda a santidade, Senhor, eu quero Te entregar o meu melhor. Senhor, eu quero Te amar, Senhor, com todas as minhas forças, com todos os meus sentimentos, com todo o propósito do meu coração, com todos os meus pensamentos. Senhor, o meu coração é Teu, Senhor amado, vem, que a Tua palavra ela possa encontrar hoje, Senhor, um solo fértil para frutificar no meu coração, Senhor. Senhor, dê crescimento, Senhor, a essa igreja, que o Senhor dê crescimento a essa igreja, Senhor, que o Senhor nos encha de fome, nos encha de sede, de desejo por Ti, Senhor. Que o testemunho do Teu Espírito Santo ele seja dia após dia mais alto, mais forte. Mova-nos, Senhor, para o centro da Tua vontade, do Teu querer, da Tua glória, Jesus, para a Tua honra, Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus. Eu já pisei no Santo do Santo, em outro lugar. Não quero viver, e onde eu estiver, vou andar pela glória, a glória de Deus. Glória.